O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde! Estamos chegando ao final das nossas aulas de hoje. Quinto ano, quero todo mundo ainda animado, hein? Presta atenção, presta atenção comigo. Nós vamos agora à nossa aula de geografia. E ela traz um tema muito interessante. O que são cidades? Vai pensando aí. Vamos ler a habilidade? Geografia, quinto ano. Distinguir os conceitos de cidade, forma, função e rede urbana e analisar as mudanças sociais, econômicas, culturais, políticas e ambientais provocadas pelo crescimento das cidades. Olha só de ler essa habilidade, já dei a dica. Não já dei a dica? Quero o chat no assunto da aula, hein? Vamos lá. Olha só, o que é cidade? Responde para mim no chat. Você consegue definir como é uma cidade? Como é a definição de cidade? O que caracteriza uma cidade? Onde você mora? É uma cidade grande, pequena, é uma metrópole, uma megalópole? Como que é a sua cidade? Coloca aqui no chat que eu quero ver. Estou esperando respostas no chat. Vamos ver. Tem casa, é pequena, é grande, é uma cidade pequena. Muito bem. A cidade, ela é um espaço demarcado, urbano, pode ser rural também. Mas a cidade, ela é caracterizada por benfeitorias, pela população que mora nela. Ela pode ser uma cidade que tem uma função específica e é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos ver? Olha só, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele tem uma definição para cidade, que é: a definição utilizada segue critérios qualitativos e administrativos. Uma cidade, geralmente, consiste no agrupamento de áreas de funções diversas, urbana e rural, entre as quais podem se destacar aquelas residenciais, comerciais e industriais. A cidade que você mora, ela é industrial? Ou ela é uma cidade comercial? Ou ela é uma cidade rural? Você consegue responder? Estou esperando ali, Vamos ver. Como é que tá? Comercial, olha, uma cidade comercial. Rural, muito bem. Industrial. Eu moro numa cidade que ela tem um polo industrial muito grande na área de automóveis. Então, a cidade, a região que eu moro, ela é conhecida como uma região de automóveis, a cidade dos automóveis, porque lá tem diferentes fábricas que constroem tanto carros como caminhões. Então, a característica da minha cidade é essa. Quando a gente fala que a cidade é comercial, por que eu falo que ela é comercial? Vamos ver, quero ver no chat. A minha é Ribeirão Preto, industrial e comercial. Ribeirão Preto é uma cidade muito importante para o comércio mesmo do estado de São Paulo. Comércio, indústria, certo? Olha só, nós temos cidades comerciais. Cidades, por exemplo, que têm a junção de ter várias lojas que vendem determinados produtos. Por exemplo, nós temos algumas cidades no interior do nosso estado que é conhecida como a cidade da porcelana, porque lá
por conta das fábricas de porcelana, não tem só a fábrica, tem ruas e ruas e ruas que vendem porcelana. Então, essa cidade, ela é conhecida como uma cidade comercial, porque a gente vai lá buscar determinado produto. Agora há pouco, na aula do 4º ano, eu falei sobre a questão do rural e urbano e como isso está interligado. A cidade, ela se desenvolve com a chegada de muitas pessoas. Por exemplo, pergunta aí para quem está com você assistindo a aula, de onde seus pais vieram? Ou o responsável, todo mundo nasceu aqui no estado de São Paulo? Ou o pessoal veio de outros estados e chegou aqui para crescer com a cidade? Coloca no chat que eu quero saber de onde que foi que seus pais vieram. Bahia, Nordeste, Ceará, Paraíba, Paraná. Olha só, as pessoas saíram desses lugares e vieram para a cidade, para o estado de São Paulo. Mas como é que eu ainda vou fechar melhor o conceito de cidade? Como que você pode falar um pouco melhor que eu tenho um agrupamento de áreas que tem a função urbana e rural? E ela também se destaca com as residências e os comércios. Mas se a gente for pensar nisso, como é que eu falo que a cidade ela é só residencial? Porque só tem casa, não é isso? A cidade que só tem casa, ela é considerada residencial. Nós temos algumas cidades aqui dentro do nosso estado de São Paulo que elas comportam o urbano e o rural. Então, mesmo dentro da sua cidade, tem muitas casas, muita indústria e muito comércio. E tem a área rural, que é onde tem plantações, lavoura, agropecuária. Algumas cidades não têm a área rural. Aqui na Grande São Paulo, nós temos uma cidade que não tem zona rural. Você sabe qual é? Responde para mim no chat se alguém sabe qual é a cidade aqui na Grande São Paulo que é considerada só cidade urbana. Ela não tem a questão do rural. Ela é bem pequenininha assim, ó. Quem sabe? Não, Campinas não, Sorocaba também não. Não, São Paulo também tem zona rural. São Caetano do Sul. A cidade de São Caetano, ela não tem zona rural. Ela já foi toda urbanizada, cheia de vias públicas. Lá tem trem, lá tem a rede de ônibus, tem a rede de carros. Então, é uma cidade toda urbanizada. Alguém aqui é de São Caetano? Aparece, dá um tchau no chat para mim, quem é de São Caetano, que é uma cidade toda urbana. Olha lá para o nosso texto. Vamos ler o nosso texto? Outra coisa, todas as diferentes zonas da cidade são suportadas por meio de infraestrutura. Como assim infraestrutura? Eu tenho vias públicas e ferrovias. Quando aparecem rios e lagos na cidade, elas podem ser as únicas áreas não desenvolvidas dentro de uma cidade, embora uma série de empreendimentos recentes tenha se apropriado urbanisticamente de tais regiões, a partir de uma visão própria do desenvolvimento sustentável e da ecologia. Para um pouquinho aqui comigo. Como que nós podemos ter uma cidade sustentável? Pensa um pouquinho na cidade que você mora. A cidade que você mora é bem organizadinha. As ruas são largas, tem espaço para os carros e para as pessoas trafegarem. É uma cidade que tem toda a infraestrutura. Tem hospital, delegacia, escola, posto de saúde. As pessoas são bem atendidas nessa cidade? Ou falta posto de saúde aí onde você mora? Quando a
gente fala em cidade, nós temos dois tipos. Nós temos aquela cidade que foi planejada. Existem cidades que não tinha nada. E aí um pessoal chegou e falou assim, bem, agora nós vamos construir uma cidade neste lugar. E o pessoal dos arquitetos, dos engenheiros vão lá e estudam toda a divisão dessa cidade. E projetam nessa cidade qualidade que naquela que todo mundo foi morar lá, sem nenhuma organização, acaba tendo uma aglomeração de pessoas. Responde para mim aí no chat. A sua cidade está bem organizada? As casas da sua cidade, o bairro onde você mora, onde você vê, quando você sai para andar com o papai e com a mamãe, que você pega um carro, você pega um ônibus, onde você está morando? É uma cidade bem organizada? Lá no nosso texto, precisa ter infraestrutura, vias públicas e ferrovias. Quando a gente fala sobre isso, é porque nós temos que entender que não dá para todo mundo morar amontoado. Tem lugares em São Paulo, na cidade de São Paulo, outras cidades de São Paulo, que tem um acúmulo de pessoas muito grande. E isso dificulta para que as pessoas tenham bons atendimentos em vários lugares. Porque onde, por exemplo, deveria morar 5, moram 10. Onde deveriam ter 50 casas, tem 100. Lógico que isso é uma necessidade, mas nós precisamos pensar em como melhorar a nossa cidade. Você, aluno do 5º ano, me dá uma dica aqui no chat, como é que nós podíamos melhorar a cidade em que vivemos? Você consegue pensar nisso? Você consegue me dar uma dica ali? Vamos ver. Todos somos importantes. Apoio a professora. Muito bem, obrigada. E aí? Como que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ter uma cidade melhor? Não jogando lixo. O que mais? Construir de maneira correta. Tratando a escola, tratando o esgoto, não poluindo, isso, reciclando, muito importante. O chat está bombando, estou amando. O que mais? Parar com a poluição, porque nós não queremos também ter um desenvolvimento que não seja sustentável, não é mesmo? Aqui. Olha só, voltou, deixa eu voltar para cá. A cidade, ela tem uma classificação. Ela pode ser uma cidade global, que é aquela cidade que comanda todas as outras maiores. Ela pode ser uma metrópole, nacional ou regional, que é uma cidade que tem muito desenvolvimento urbano. Ela pode ser uma cidade média, que é uma cidade muito grande, com muita população e tem muita grande oferta de bens e serviços. E as demais cidades que são de pequeno e médio porte. A cidade que você mora, pensando nessa classificação, qual é? Responde no chat. Ela é uma cidade global, ela é uma metrópole, ela é uma cidade média ou ela é uma cidade de pequeno e médio porte? Vamos ver. Quero no chat uma resposta. Metrópole, cidade média. Global. Global. Cidade média. Onde você mora? Olha só. A cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, é uma cidade metrópole. Ela é considerada a maior cidade do nosso país, a cidade de São Paulo. Muitos alunos fazem uma confusão entre cidade de São Paulo e estado de São Paulo. São duas situações. O estado são todas as cidades juntas. A cidade de São Paulo, que é a nossa capital, é uma só.
é essa foto? Alguém conhece essa foto? Sabe onde é isso, apesar que está aparecendo o nome ali? Já viu esse lugar? Quem consegue imaginar onde é isso daqui, ó? Essa região aqui, tem ideia onde fica? É São Paulo, isso. Esse monte de árvore, onde em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem assim de árvore, um monte de árvore? Vou dar uma dica, é um parque. Ibirapuera, muito bem. Olha, teve uma pessoa que colocou Paraíso, isso mesmo. Essa avenida aqui, ó, é a Vergueiro, lá no Paraíso. E nós estamos vendo o tamanho que é a cidade de São Paulo. Quando você olha para uma foto dessa, você tem, ó, todos os lados rodeados de prédios, de casas, de indústrias, é muito grande. Aqui eu trouxe uma foto da cidade de São Paulo, mas eu tenho certeza que na sua casa, aí na sua cidade, você também vai ter lugares assim. Agora, a cidade de São Paulo, por ser uma das maiores cidades, ela também tem grandes dificuldades, porque São Paulo cresceu muito. E ela começou a crescer, e tem lugares na cidade que falta sim infraestrutura, que falta saneamento básico, não é mesmo? Que falta linha de ônibus. Mas para que isso possa melhorar, sabe você aí, aluno, você que está falando comigo, você que está estudando, é você que pode fazer a diferença, sabia? Sim, porque você estudando, você pensando em como melhorar a sua cidade, você pode ajudar, colocando as suas ideias e fazendo que a sua cidade fique melhor. Você sabia disso? É sim, você tem meios para fazer isso e eu vou te contar como. Voltando aqui, vamos lá. Passa para outro. Aí. Olha só. A cidade, para a gente ter uma ideia muito legal, você já viu essa imagem? Olha para essa imagem. Eles vão ampliar a imagem, eu quero que você olhe. Você consegue imaginar como é que essa foto foi feita? Dá para focar um pouco mais na imagem? Para ampliar mais? Aí, olha só. Olha aqui no Brasil. Tá vendo aqui o Brasil? Tá vendo que uma parte tá bem escura, mas aqui, ó, nesse contorninho, tá bem clarinho, monte de luzinhas. Essa foto foi tirada do espaço. Pode abrir a imagem, por favor? Essa foto é a imagem do planeta com as suas luzes acesas. Quando você olha para essa imagem, você vê, ó, que onde tem muito amarelinho é o acúmulo de cidades de iluminação. Olha como o Brasil é grande, mas olha onde que está acumulada as cidades do Brasil. Ó, essa região aqui, ó, se você olhar via satélite, quase não tem cidades, né? Porque você não vê iluminação. Essa foto, ela foi tirada pelos satélites da NASA, do Programa Espacial dos Estados Unidos. Inclusive, tem um movimento no mundo, né, que diz que a gente não consegue enxergar as estrelas do céu porque nós temos muitas luzes acesas. Então, uma vez por ano, a gente tem um dia que é falado assim, vamos desligar as luzes e enxergar o céu. Você já conseguiu olhar da sua cidade o seu céu estrelado? Ou tem muita luz na sua cidade? Conta para mim. Coloca no chat. A sua apaga. Tem cidades que sim apagam mesmo à noite. Fica poucas luzes, não é? E na cidade, eu não vou ler o texto,
Porque assim, a professora trouxe como referência. Vou pedir para eles deixarem aqui para a gente falar sobre duas coisinhas para encerrar essa aula. A cidade, ela tem dois espaços. O espaço público, que chama-se público porque é aquele de uso comum e de posse de todos. Vamos ver se meu dedinho vai. Olha lá. Uso comum e de posse de todos. Onde tem convívio e trocas entre os grupos diversos. Tanto várias pessoas compartilham. E eles têm a compartilhação desses lugares. Agora, o espaço privado é a propriedade pertencente às entidades não governamentais. E isso aqui é muito importante, porque tem gente que acha que pode chegar em qualquer lugar e entrar, e riscar, e estragar, sabe, a pintura, acha que pode estragar o ônibus. Opa, não! Existem lugares que você não tem o direito, nem o público você tem direito, principalmente o privado. Porque nós temos que respeitar. O privado é aquela pessoa que ela é dona da propriedade. O público, a propriedade é do Estado e serve para todos. Por exemplo, um hospital pode ser público, onde vai atender qualquer pessoa, e ele pode ser privado, que é aquele que só a pessoa que tem o convênio daquele hospital vai ser atendido. Deu para entender? Então, cidade, ela tem que ter uma estrutura de vias públicas, ela tem que estar delimitada, ela pode ser muito grande, como ela pode ser pequena. E ela tem espaços públicos e privados. Tá certo? Nós estamos aqui conversando um pouco sobre o conceito cidade, mas ainda tem muita coisa para aprender, ainda vai algumas aulas. Agora, no seu conteúdo, a sua professora, se não falou ainda, com certeza vai falar mais um pouco sobre cidades. E tem alguns vídeos muito interessantes sobre estudos de cidades que foram desenvolvidas realmente organizadas, planejadas. E vou deixar uma dica, hein? Você conhece a cidade que foi planejada? Tem uma cidade que foi planejada muito importante. E eu vou deixar para você ir buscar, hein? Quero saber se você vai buscar essa informação. Aqui nesse QR Code, você vai encontrar outras informações de uma cidade. Lá eu coloquei um vídeo muito legal que tem uma moça contando como é que ela coloca o conceito de cidade. E ela vai contando essas coisas para você. Então é muito legal você assistir. Coloque o seu QR Code lá. E depois você vai ter o QR Code da avaliação da aula. Coloca lá na avaliação o que você gostaria de continuar aprendendo sobre cidade. Porque é um assunto, grande, tem muita coisa. O importante, crianças, é o seguinte, é você entender que a partir deste momento, tudo que a gente vai construir, nós temos que pensar em sustentabilidade, ecologia, tomar conta com os recicláveis. E a nossa cidade, apesar de não estar, às vezes, construída desta forma, você pode ajudar a transformar, cuidando da sua cidade. Aí na sua escola, vocês têm alguma campanha de recicláveis? Como que a sua escola participa da melhora? Na próxima aula, nós vamos conversar mais um pouquinho. Até mais!